Vimos que a experimentação é o ponto central da forma de pensar científica. Logo, para descrever os fenômenos naturais, muitas vezes é necessário fazer medições. De forma geral, medir significa associar um significado a uma grandeza física. Por exemplo, o comprimento de um objeto é uma grandeza física, associada com a distância entre dois pontos no espaço. Há várias outras grandezas físicas que usamos para descrever a natureza. Algumas das grandezas mais fundamentais que temos, além do comprimento, são o tempo, a massa de um objeto, a temperatura, a corrente elétrica. Medir essas grandezas significa descrever características básicas de como a natureza se comporta. Mas, para medir qualquer grandeza física, precisamos de um padrão. Sem um sistema básico padronizado, fica difícil comunicar o resultado do que medimos. Geralmente, utilizamos uma unidade como sistema de medida para dizer o que queremos. Por exemplo, se eu falo que uma parede tem 2 metros de altura, estou medindo o comprimento de um objeto, nesse caso a parede, e dando o resultado na unidade em metros. E porque todo mundo tem uma noção do que seja 1 metro, as pessoas conseguem entender o quão alta a parede é. Logo, podemos dizer que uma grandeza física é algo que pode ser medido e expresso como um número seguido de uma unidade que define o que esse número significa. Ao longo do tempo, cada civilização desenvolveu seu próprio sistema de medidas, baseado em unidades arbitrárias. Essas unidades eram associadas com partes do corpo humano, como o pé e o polegar. Isso criava muitos problemas, porque as pessoas de uma região não estavam familiarizadas com o sistema de medidas de outras regiões. Imagine a dificuldade em comprar ou vender produtos cujas quantidades eram expressas em unidades de medidas totalmente diferentes e que nem tinham correspondência entre si. Para que qualquer medição seja precisa, é importante padronizarmos a unidade da grandeza que queremos medir. Só dessa forma, diferentes pessoas em diferentes lugares ao redor do universo são capazes de produzir o mesmo resultado numa medida. Mais do que isso, os padrões utilizados para medições não devem mudar com o tempo. Afinal, 1 metro tem que ser sempre 1 metro, independente de fazermos a medida hoje ou daqui a 1000 anos. Isso parece óbvio, mas nem sempre foi. Por exemplo, em 1120, o rei da Inglaterra nomeou a jarda como o padrão para medir o comprimento. Uma jarda deveria ser igual à distância da ponta do nariz do rei ao final do seu braço estendido. Na França, o padrão original para o pé foi o comprimento do pé do rei Luís XIV. Nenhum desses padrões era constante no tempo, pois quando o novo rei assumiu o trono, todas as medidas de comprimento mudavam. Esse padrão de definição para unidades de medida prevaleceu até o fim do século XVIII. Em 1799, a Academia de Ciências da França apresentou a proposta de um sistema métrico decimal unificado, cujas grandezas eram medidas em unidades mais estáveis no tempo. No sistema métrico, 1 metro foi definido como 1/10 de milésimo da distância do Equador ao Polo Norte, medido através de uma linha imaginária que passava por Paris. Esse é um valor padrão baseado na Terra, o que ainda não nos permite utilizá-lo em todo o universo, mas já é mais estável que uma definição baseada nas partes do corpo de uma pessoa. O sistema métrico francês adotou inicialmente 3 unidades básicas de medida: o metro, o quilograma e o segundo. Com o passar dos séculos, o desenvolvimento científico e tecnológico passou a exigir medições cada vez mais precisas e diversificadas. Em 1960, um comitê internacional estabeleceu um conjunto de padrões para as grandezas físicas e unidades fundamentais da ciência. Esse padrão é chamado de Sistema Internacional, ou SI. O SI é constituído por 7 unidades fundamentais: o comprimento, medido em metros, o tempo, medido em segundos, a massa, medida em quilogramas, a corrente elétrica, medida em amperes, a temperatura, medida em Kelvin, a quantidade de uma substância, medida em mols, e a intensidade luminosa, medida numa unidade chamada candela. Ah, e não se preocupe se você não decorou elas. Com o tempo, nós vamos descrever cada uma. Bom, apesar da padronização do SI, o trabalho de definir padrões para as unidades fundamentais não está concluído. Muita pesquisa é feita para refinar as tecnologias de medição e dar a elas uma maior precisão. Esse campo de pesquisa é chamado de metrologia. Nos Estados Unidos, o laboratório que tem a responsabilidade primária desse trabalho é o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia, conhecido como NIST. No Brasil, temos o Inmetro, que é o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. O Inmetro é o órgão responsável por definir os padrões das unidades de medida no Brasil. Sua sede executiva fica em Brasília, mas as atividades de laboratório são desenvolvidas no distrito de Xerém, em Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro.